Saudações pessoal, estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre a vida intelectual, obra de Antonin Dalmas Sertionge, seu espírito, suas condições, seus métodos. E hoje a gente vai falar rapidamente sobre o aspecto prático da vida intelectual e o aspecto de contemporaneidade, né, do homem pertencer ao seu tempo. E em que sentido se fala isso na vida de Sertionge, na obra de Sertionge? E eu vou também trazer uma curiosidade cultural da medicina, que é um discurso de Homero Braga, feito aos calouros de medicina décadas atrás. E como lá ele já colocava algumas questões da vida intelectual. E como é interessante observar que isso acompanha a vida acadêmica da medicina. Mas antes, vamos lá para o capítulo primeiro, segunda parte, né, do livro de Sertionge, e falar um pouquinho sobre o aspecto de isolamento da vida intelectual. Sertionge fala que o intelectual não é um isolado. Abre aspas. Toda verdade é prática. A mais abstrata em aparência, a mais elevada, é também a mais prática. Toda verdade é vida, orientação, caminho em vista do fim humano. Fecha aspas. Outro trecho. Abre aspas. Trabalhem, pois, sempre num espírito de utilização, como prega o Evangelho, fecha aspas. A vida intelectual, para fazer sentido, ela tem que ser compartilhada. Ela deve fazer diferença para o próximo. Ela não pode se perder num mero diletantismo, num mero preciosismo vazio, exibicionista. Então, nós temos uma oportunidade fantástica na saúde, na medicina, de pegar essas humanidades médicas e fazer valer a pena, aplicar na vida das pessoas, fazer a literatura ressoar num preparo existencial e de capacidade de compreensão que vai nos ajudar, por exemplo, na anamnese ou no momento em que é necessário consolar um paciente ou sua família, por exemplo. Então, a vida intelectual ela precisa gerar produtos que não sejam simplesmente fruto de um isolamento. Pelo contrário, a vida intelectual tem que nos dar competências, habilidades, conhecimentos que realmente serão importantes para a nossa vida, para a vida do próximo que tem contato conosco. Então, é nesse sentido, o intelectual não é um isolado. Agora, por outro lado, é necessário que tenhamos aqueles momentos de solidão. Solidão para o preparo intelectual, o preparo da nossa psique, da nossa alma, e depois a forja de tudo isso que foi conquistado no dia a dia, na guerra do cotidiano. Então há que se ter um equilíbrio e esse equilíbrio vital ele necessita de momentos de solidão, o que não é isolamento, certo? Então a vida intelectual ela precisa estar engajada, engajada no sentido de fazer a diferença na prática, no dia a dia. Ela precisa ser integrada à consciência, como diz Olavo de Carvalho, quando define sua filosofia. Filosofia é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então, aquilo que nós sabemos, nós precisamos ser de fato. Então, nesse sentido, não podemos ser isolados. Capítulo 1, parte 3. O intelectual pertence a seu tempo. Abre aspas. Se aqui estamos, é que Deus aqui nos colocou. Todos os tempos não se equivalem, mas todos os tempos são cristãos e há um que para nós e na prática o supera a todos, o nosso. Fecha aspas. Não adianta ficar de mimimi, gente, certo? Vou deixar isso bem claro. Temos que agir com o que nos foi dado. Nós vivemos esse tempo e é nesse tempo que temos que agir, que temos que fazer a diferença. Isso não quer dizer que o intelectual é um homem de seu tempo. Ele pertence ao seu tempo, mas ele não é um homem de seu tempo. O intelectual ele precisa ser um homem de todas as eras, todos os tempos. Porém, é aqui que a gente vive. Então, é aqui que precisamos fazer a diferença. Temos que agir com o que nos foi dado, com os instrumentos que temos e no tempo em que vivemos. E é aí que temos que fazer a diferença. Então, brevemente, esses dois trechos que eu gostaria de comentar com todos vocês. E eu vou agora tratar de uma curiosidade, um texto muito antigo,
em termos, né? Mas é um texto que advém de uma aula inaugural proferida na solenidade de abertura dos cursos da Faculdade de Medicina do Paraná, em 1º de março de 1947. Isso mesmo, gente, mais de meio século atrás, por Homero Braga. Homero Braga, catedrático de Clínica Pediátrica Médica e Higiene Infantil da Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná. É um documento histórico. E nesse documento histórico eu gostaria de ler para vocês um pouquinho, porque ele traz referências muito curiosas, né? E mostra um pouquinho do que era, né, a exortação intelectual aos acadêmicos de medicina e moral também, e como essas coisas se mantêm ao longo dos séculos. Então, o professor Homero de Melo Braga viveu de 1907 a 1985, e nessa aula, eu vou ler alguns trechos dessa aula. Ele então convida os calouros, os ingressantes no curso médico, a uma reflexão. Vamos lá. Se escolhi o tema que espero desenvolver, ao invés de cuidar com a embriologia da lenta formação do homem, ou com a energia atômica da sua rápida eliminação, tal como fazem com tanto brilho os colegas que proferiram as duas últimas preleções inaugurais, é porque acredito que neste primeiro contato entre professores e alunos é preciso que alguém vos diga o que esperamos de vós. E ele prossegue: escolhestes uma nobre profissão. E se a escolhestes, foi porque naturalmente julgastes que era ela a vossa vocação. Não cabe a nós a culpa de ter caído na medicina vossa preferência, nem talvez a vós mesmos, já que vos decidistes seguindo o impulso do espírito. Podíeis ter escolhido uma atividade mercantil que vos proporcionasse fortuna, ou outra qualquer que angariasse para vossos nomes a evidência e o sucesso públicos. Preferistes, porém, a medicina. Ela não vos tornará ricos. Parafraseando Sertionge, podemos dizer: o sacerdote tem com que viver do serviço do altar e o médico da prática da medicina. Mas assim como não se diz missa por dinheiro, também não se deve clinicar por causa do dinheiro. Isso é um preceito muito antigo, viu, gente? Desde a época de Hipócrates. Eu falo sobre isso no livro Arte Médica. Há trechos hipocráticos que tocam diretamente nesse tipo de assunto. Continuando, e as vossas glórias, os êxitos de todos os dias, não terão maior ressonância que as bulhas de um coração agradecido. Apesar de tudo, quereis ser médicos. E aqui estamos para a primeira aula das muitas que ides ouvir. É nosso dever ensinar-vos, nessas muitas aulas, o que sabemos e o que de melhor se possa extrair dos bons livros. E o vosso dever é estudar. Está implícito na vossa disposição de seguir o curso de medicina, que estudar será mais imediata, mais absorvente, direi mesmo a exclusiva orientação do vosso espírito de hoje em diante e para sempre. Para sempre, viu, gente? Quem se dispõe a ser médico não pode fazer como o estudante da anedota, que inveja o rio porque este seguia seu curso sem deixar o leito. Naturalmente, que não vim aqui apenas para vos dizer que deveis estudar, pois não ignorais que a empreitada hora iniciada exige muito esforço, grande tenacidade e uma organização da vida interior e exterior que vos capacite a levar até o fim com sucesso a vossa tarefa. É dessa organização da vida, desse programa para todos os dias e todas as horas do dia, que vos quero principalmente falar. E ele vai dar várias dicas sobre estudos, sobre a vida intelectual. Continuando. Faria melhor, bem eu sei, se vos lesse integralmente alguns livros preciosos que não devem faltar na vossa biblioteca. E olha que interessante, mais de 50 anos atrás, o livro que ele referencia sobre organização da vida intelectual, abre aspas, A Vida Intelectual de Sertionge. O outro livro que ele indica, A Vida de Pasteur, pelo seu ilustre neto Valéry Hadot. Conseil sur le travail intellectuel, de Riboulet. Introdução à Ciência, de Thomson. E Imitação de Cristo, que é Thomas Kempis. E alguns outros. Na impossibilidade de reproduzi-los, não me privarei, contudo,
do seu concurso. E para aqui trarei muitos dos valiosos ensinamentos que eles encerram, através das citações que entretecem esta aula, como os fios que compõem uma rede. Espero que, como nas redes, o vazio limitado pelas malhas tenha também sua utilidade. Então, o objetivo desse professor, quando ele proferiu essa aula inaugural, era justamente criar uma rede, um arcabouço intelectual que capacitasse o acadêmico de medicina a uma verdadeira vida intelectual. E esse texto eu pretendo divulgar ele numa oportunidade em breve. Ele vai falar de vários livros, várias dicas éticas, dicas morais, dicas pedagógicas para o estudante de medicina. Eu achei muito interessante como ele coloca de forma bem clara que um desses grandes livros é o livro que estamos discutindo e estudando, né, que é o livro do Antonin Dalmar Sertionge. E deu umas 10 páginas, eu transcrevi todo o texto de um discurso antigo que estava em PDF, né? E ele vai por vários parágrafos falando das dicas sobre como estudar, o que é a vocação médica. Todos esses temas teremos oportunidade de tratar aqui no Cefam, certo? E por enquanto é isso. Na nossa próxima aula do Cefam, nós abordaremos o capítulo 2 do livro de Antonin Dalmar Sertionge. Capítulo 2, as virtudes de um intelectual cristão. Ele vai falar das virtudes comuns, a virtude própria ao intelectual, o espírito de oração, a disciplina do corpo, e aí encerra o capítulo 2. Então, bastante coisa interessante, e muitas das coisas que nós discutiremos, né, vindas do livro de Sertionge, nós também buscaremos outras fundamentações em livros de neuropedagogia, neurociências. Muitas dicas são, de fato, pertinentes e cientificamente comprovadas para aqueles que querem render bem na sua vida intelectual e nos seus estudos, certo? Pessoal, grande abraço para todo mundo. Estamos aqui no dia de Natal, então um Feliz Natal para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até a nossa terceira aula, tá certo? Abração, tchau, tchau.